para de tentar agir como um homem natural, compreende as coisas espirituais, e agora em perfeição e santidade diante do Senhor, Abrão começa a caminhar para que as promessas se cumpram. Ele se humilha. Não tem santidade, perfeição, sem humilhação. Não tem. Quando a gente se acha capaz, quando nos achamos o centro da verdade, quando pouco nos arrependemos, o orgulho nos leva a um grande desafio, que é enxergarmos os nossos maus caminhos. O salmista dizia: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O orgulho nos leva a uma cegueira espiritual, onde a gente não se enverga. Nós pela manhã abordamos nesse tema, no mesmo texto, né, que nós vamos agora completar o que falamos pela manhã. O tema é andando em santidade, Gênesis 17, 1. E nós vamos agora verificar principalmente a parte B do texto proposto. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Anda em minha presença e sê perfeito. Vamos orar? Pai, fale conosco. Queremos mais uma vez ouvir a Tua voz. E a palavra que traz cura e transformação é a palavra do Senhor. Esconda-me atrás da Tua cruz e que haja aqui nesse púlpito um derramar da Tua palavra de verdades do céu para a Tua igreja ser edificada. É o que nós te suplicamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu dizia pela manhã, ler um texto como esse: ande na minha presença e ser perfeito. Será que é possível ser perfeito? Será que é possível andar em santidade? Será que é possível a gente caminhar numa vida, numa conduta em que a gente olhe uns para os outros e fale: santo, perfeito? Mas se a Bíblia nos desafia a tal coisa, por que então que muitos hoje estão deixando então que a questão da incredulidade, e aí você começa a ter não mais absolutos na palavra, e você começa a relativizar. Peraí, a Bíblia fala para eu ser, mas como não é possível, então você começa a relativizar aquilo que você acha que é impossível acontecer. Se a Bíblia é regra de fé e prática, a prática da sua vida vai exercitar uma fé falha, onde você vai concluir que é impossível ser perfeito, que é impossível ser santo. Eu dizia pela manhã a dificuldade que a igreja tem tido, porque hoje o relativismo está tomando conta. Hoje tem o sincretismo religioso, está assolando as nossas igrejas. E paralelo a isso, você vai ver que muitas coisas estão sucedendo para tentar desviar o foco do que é um evangelho pleno, genuíno, o que é um princípio espiritual da palavra de Deus. Por que Deus vira para Noé e fala para Noé que ele era justo? Por que Deus vem falando para Enoque a coerência que a vida dele tinha e um homem que andou com Deus? Por que Deus vira para Jó e fala justo e reto, dito pelo próprio Deus? Na verdade, quando nós observamos então o Antigo Testamento, você não vai encontrar um texto falando que Deus é perfeito. Mas você vai encontrar evidências de que Deus é santo. Por inúmeras vezes você vai ver no Antigo Testamento se referindo e se reportando a Deus, né, dentro de um conceito hebraico de um Deus que é santo.
Isaías chega a declarar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando você vai vendo agora mais para um conceito grego, você vai perceber então que dentro de uma ideia grega, Deus é perfeito e também é santo. Mas por que essa mudança? E isso confunde um pouco a gente, porque todo o conceito de perfeição para cada um de nós, ele está ligado à questão de conduta, de moralidade. Quando falamos perfeito, o que você pensa? Não erra. A conduta dele é uma conduta que não tem nenhum tipo de erro. E o conceito bíblico aqui, para a gente parar e raciocinar e avaliar, é um conceito que a conduta reflete a obra de Cristo na nossa vida, mas o conceito é um conceito muito mais teológico do que moral. E é esse o problema, a dicotomia que a gente vive entre crer na palavra e acreditar em alguns conceitos. Quando perguntamos a cada um de nós: Anderson, você é perfeito? A primeira resposta que vem à mente é: não. Você é falho, você erra, você vacila, você peca. E essa dualidade não é hoje que ela é debatida ao ponto do apóstolo Paulo declarar a cada um de nós: o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu venho exercitando por conta do pecado que habita em mim. Esse dualismo entre fazer o que precisa ser feito, ter um comportamento de retidão e santidade, grandes homens de Deus debateram, discutiram e vivenciaram isso. E nós enraizamos a ideia de que perfeição está tão somente ligada à conduta, quanto que perfeição está ligada a um princípio espiritual. Porque quando você vai atrelar a conduta, você vai pensar assim: a perfeição só depende de mim. É esse o problema. É esse o problema. Que se depende da minha conduta e a minha conduta não é boa, nunca que eu vou atingir isso. Porque conduta está ligada àquilo que o ser humano pratica. Mas quando você pensa assim numa raiz que é muito além daquilo que talvez você tenha ouvido ou imaginado, que isso é um princípio espiritual, você vai perceber que isso não está ligado à conduta, está ligado a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, está ligado a uma obra espiritual, está ligado sim ao poder do Espírito Santo sendo derramado nas nossas vidas. Aí eu começo a abrir o diálogo com cada um de vocês para perceber como que o conceito de perfeição nosso enraizou na moralidade e não naquilo que deveria ser. Pois quando Deus fala para Abrão, diante de tantas promessas: lhe darei filho, a tua descendência será poderosa na face da terra, Deus traz a ele duas verdades que precisamos entender. A primeira é: anda na minha presença. E pela manhã já discutimos isso amplamente. O que é andar na presença de Deus? Quanto que a igreja tem muita gente dentro da igreja que não anda com Deus, que nada tem a ver com Deus e que não sabe o que é viver na presença de Deus. Quando nos envolvemos com a obra de Deus, o conceito que a gente desenvolve é de que estamos andando na presença, mas a presença de Deus não é se envolver com a obra de Deus, é se envolver com Deus das obras. Essa deve ser a nossa linha. Prioritariamente, colocar o reino em primeiro lugar. E reino não quer dizer serviço, o serviço é consequência. O reino quer dizer que os valores, os princípios, isso precisa estar enraizado dentro de cada um de nós para que sejamos santos como Deus é santo. Perfeito como Ele é perfeito. Andar com Deus vai gerar intimidade, andar com Deus vai gerar segurança, andar com Deus vai gerar direcionamento, andar com Deus vai gerar cura, andar com Deus vai gerar tudo o que precisamos, dizia eu pela manhã, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Mas Deus dá uma segunda ordem a Abrão, dizendo: olha, eu vou cumprir
Agora, segunda questão, seja perfeito. Abraão, seja perfeito. E a palavra hebraica usada aqui para perfeição é tamim. E perfeição aqui quer dizer completo, íntegro, pleno. Traduzindo do hebraico, tamim, quando Deus está chamando Abraão, Deus está falando, Abraão, seja completo, íntegro. E a mesma palavra, o que se assemelha a ela, melhor dizendo, no Novo Testamento você vai encontrar várias vezes que é a palavra teleis, que quer dizer completo, cheio, pleno. Mas quando observamos então grandes teólogos, e Pitágoras fazia uma coisa interessante. Quando Pitágoras tinha um aluno que estava iniciando na escola, Pitágoras não chamava esse aluno de teleis, não, muito pelo contrário. Pitágoras olhava para ele e falava assim, ó, você não pode ser teleis. Aliás, você só vai ser teleis daqui a um bom tempo. E eles começavam então a atribuir alguns nomes, escalonando esse nível de completude ou de maturidade. E para Pitágoras, ninguém que entrava na escola dele poderia ser completo, a não ser depois de muito tempo de formação. Aí sim, ele sairia dali pleno, cheio. O pensamento grego nos leva a acreditar, então, que a totalidade, ou daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, o completo, o inteiro, não pode ser uma coisa dividida. Ou é ou não é. Ou você tem ou não tem. Ou você é santo ou você não é. Ou você é íntegro ou você não é. Não tem essa questão de, eu sou íntegro nisso, naquilo, mas naquilo outro eu já não. Não. Integridade é uma coisa plena. Ou você é ou você não é. Ou você possui ou você não possui. Não tem bola dividida nessa questão. Há uma coisa completa, plena, cheia. Mas isso vai se contrapor em meio a uma coisa chamada crescimento. Porque ninguém que vem para o reino de Deus, que experimenta as coisas de Deus, ele vai ser logo cheio, full, pleno. Não. Aliás, o conceito de santidade é uma coisa que inicia num processo de conversão e vai até a glorificação, onde seremos, então, os varões completos, teleis, plenos, cheios. É uma obra em curso, há um processo em curso. E como é que nesse processo cada um de nós vai se encontrar diante de uma preparação integral ou de prontidão? Ou diante de um desenvolvimento de uma relação de maturidade, ou diante daquilo que Romanos consegue enxergar numa visão paulina, no capítulo 12, dizendo que a vontade de Deus ela é boa, ela é o quê? Perfeita e agradável. O que é isso? Eu me lembro bem, quando eu fiquei 2 anos e 8 meses, na minha juventude, de joelho no chão e orando, pedindo a Deus uma esposa. E orei muito, irmãos. Vocês podem perceber que ela não vigiou tanto. Eu orei muito. Orei. Clamei. Uma das coisas que mais me motivava a orar era eu ter uma esposa boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque era a vontade de Deus. Simples. Como isso me motivava a orar? Eu falava, Deus, se a tua vontade é boa, agradável e perfeita, chega de eu viver o que eu estou vivendo. Isso é tudo que eu quero para a minha vida. E eu ajoelhava, clamava e orava. Ela já não vigiou da mesma forma, coitada, né? Mas eu vigiava, orava, clamava. Eu falava, Deus, isso é fantástico. Aí você vai perguntar assim, pastor Anderson Maciel, a Márcia não tem defeito, não? Eu não conheço, irmão. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu fico pensando assim, que Deus coloca umas coisas na nossa vida assim, que a gente fica maravilhado.
Não, mas pastor, eu conheço os defeitos da Márcia. Você, eu não conheço, não. Eu não sei desse negócio, não. O que eu quero traduzir para você é que a nossa mente toda hora ela é focada a gente virar uma chave e trazer para a conduta. E o bom, agradável e perfeito é no reino espiritual daquilo que o Senhor planejou e vai executar na minha e na sua vida como sendo o melhor, que vai trazer paz, equilíbrio, segurança, apesar das dificuldades que passaremos. Você entendeu, sim ou não? É isso que nós precisamos entender, o que é o pleno, o cheio, é o melhor, é numa visão de integridade, de prontidão. Aliás, o pensamento do teleios, do grego, é aquele que cumpre um propósito, uma missão. Quem é o teleios? Aquele que está capacitado para cumprir um projeto, um ideal. E isso começa a fazer sentido na nossa vida quando Deus chama Abrão, e ele usa a palavra hebraica tamim, para dizer, seja perfeito. Sabe por quê, Abrão? Sabe por quê, Abrão? Eu já tenho te prometido há tempo que vou te dar um filho, e você está aos 99 anos de idade e ainda continua questionando, ou se deitando com escravo e pensando que vai ser de outro jeito. Não, é por intermédio de você e de Sara, que é estéril, já cessou os costumes. Abrão, presta atenção, Abrão. Eu estou te chamando a partir de agora para cumprir na sua vida um propósito. E agora, Abrão, você está cheio, você é pleno, você é completo. Agora chegou a hora do plano entrar em ação, de promessas começarem a se cumprir. Porque nessa fase agora, depois de ter sido experimentada, Abrão, você é um homem completo. Olha, continue nisso, não sai disso, porque eu vou cumprir e vou executar. Algumas traduções chegou a trazer para a gente a ideia do teleios como sendo aquele que está disposto a cumprir um propósito sacrificando. Olha que coisa linda. Você olha para a vida de Abrão, Deus deu Isaac, e por intermédio de Isaac viria o cumprimento de toda a promessa, mas Deus pede o Isaac a Abraão para ver até que ponto ele estaria disposto a sacrificar para cumprir um projeto. O que é isso? Só alguém perfeito, íntegro, pleno, conseguia tomar uma atitude como essa. Irmãos, quando eu penso no Lucas e na Meline, e na possibilidade de eu subir um alto monte com um machado na mão, dizendo, Deus proverá o cordeiro, minhas pernas já começam a bambear. Imagina o que é pegar um cutelo e levantar. Irmãos, eu acho que coragem é essa? Mas Hebreus vai dizer que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaac e os projetos não parariam, as promessas se cumpririam. Sabe o que é isso? Um homem perfeito, cheio, íntegro. Só um homem muito cheio, muito íntegro, poderia fazer tal coisa. E Abrão dá a prova de fé. Minha pergunta para você agora é, qual é o Isaac que há tanto tempo Deus vem requerendo de mim ou de você, e que a gente não consegue santidade ou perfeição, porque a gente não consegue sacrificar, entregar, dizer, Deus, toma o meu Isaac. Teu Isaac hoje pode ser a tua família que está em primeiro lugar. Teu Isaac hoje pode ser o teu emprego, que você valoriza mais do que o próprio Deus. Teu Isaac pode estar hoje no dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Teu Isaac hoje pode estar na empresa. Teu Isaac hoje pode estar na religiosidade, em cargos. E Deus está falando, me dá o teu Isaac.
E a nossa vida fica patinando como que numa roleta de banco, promessas não se cumprem, coisas estão paralisadas no reino espiritual, porque a gente não consegue chegar a tal ponto de perfeição, de integridade, de plenitude, porque a gente não tem disposição de sacrificar o que Deus vem requerendo de cada um de nós. É o momento, então, em que Abraão consegue olhar e reconhecer que há uma necessidade. Tudo se torna perfeito, pleno, quando propósitos são cumpridos. Tudo se torna pleno quando o Senhor começa a cumprir promessas na nossa vida. Sabe, Vitor, tem tanta promessa de Deus na tua vida, tem tanta coisa grande a ser realizada, e agora você vai entrar na fase para ser teleios, para ser completo. E quando vem a completude, quando vem a definição, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai fazendo chegar tudo em tuas mãos, o Senhor vai confiando coisas grandes que tudo na tua vida vai fazer sentido, vai trazer paz, vai trazer alegria, sabe por quê? Porque o caminho de Deus é perfeito, a palavra dele é refinada e é um escudo para os que nele confiam. Amém, irmãos? Quando pensamos a respeito do que é um caminho perfeito, Deus está falando: ande comigo, ande num caminho, venha para o caminho. Nós vamos experimentar o que é viver de forma plena aquilo que o Senhor preparou a cada um de nós. Deus me chamou para um propósito específico. Por isso que eu declarei, ora há pouco, aqui em nada eu tenho minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria. Há um projeto espiritual em curso, e eu preciso me encaixar dentro disso para que a minha vida tenha plenitude. A plenitude de alegria vem em viver para a glória do Senhor. Nós fomos criados para a glória de Deus, nós fomos criados para cumprir projetos espirituais. Você pode ser advogado, militar, médico. Você está pensando que Deus te botou lá naquele lugar para tu ganhar dinheiro? Ledo engano seu. Tem gente que acorda amanhã achando que emprega para ganhar dinheiro. Você se enganou, meu filho. Deus te colocou naquele lugar para você cumprir propósitos espirituais. O recurso é consequência. Que digno é o obreiro. Digno é. Seria tão bom que tivéssemos gente aqui na igreja falando: eu vou fazer concurso, sabe para quê? Para magistratura, e vou fazer a nível federal. Eu vou pedir a Deus: Deus, me leva lá para o Rio Grande do Sul, onde tem menos obreiros, eu vou ser custeado pelo governo, o que eu vou fazer lá para o teu reino vai ser uma revolução. O que é isso? Gente que tem convicção de chamado, de propósito, de estar cheio e pleno no Senhor. Há pessoas hoje que estão orando para passar num concurso, e muita gente fez agora. Aliás, eu quero parabenizar, abrindo um parênteses, tanta gente aqui na igreja aprovada em tanta coisa aqui. Eu recebi notícias esses dias, irmãos, eu ficava assim: ó, glória, mais um glória, Senhor. Agora é aleluia. Obrigado por essa porta que abriu, obrigado por esse que foi aprovado. Pastor, foi aprovado aqui, o primeiro semestre vai fazer agora a tal. Mas vários irmãos me mandaram isso. Várias famílias aqui foram abençoadas. E a minha oração sempre foi assim: Deus, que eles não se percam nos propósitos espirituais. Porque a gente tem mania de dizer que a faculdade vai corromper um filho. Não, não é a faculdade. O filho já vai corrompido, lá só cai, lá só demonstra. Porque se tiver convicção dos valores, de propósito, de chamado, vai ser luz do mundo e sal da terra. Amém, irmãos? Vai ser luz do mundo e sal da terra. Agora, quando não tem o teleios, irmãos, aí é uma presa fácil, aí o sistema engole, aí vai naufragar no primeiro semestre. Mas bendito seja Deus que abençoou os irmãos para cumprir propósitos espirituais. Viver uma vida com um propósito para o qual foi criada é a grande sacada de ser. Sua criação, trazendo a cada um de nós a existência, tem uma finalidade. Você consegue enxergar isso? Para que Deus te gerou? Qual é o grande propósito do Senhor? Por quê? Porque um homem só será perfeito quando ele começar a entender o propósito para o qual ele fora criado. E viver isso em plenitude com o Pai.
E isso é de uma maneira processual, mas que chega a um ponto que Deus fala assim: agora eu vou cumprir promessas na tua vida, Anderson, João, Márcia, Antônio, Meline, Lucas. Olha o que a palavra nos fala em Filipenses 2, de 12 em diante. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis. Sabe o que é isso? Perfeito. Perfeito. Puros e irrepreensíveis, filhos de Deus. E ele vem dizendo, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firme a palavra da vida, assim, no dia de Cristo Jesus, eu me orgulharei de não ter corrido, nem ter me esforçado inutilmente. Sabe o que é isso, irmãos? É uma palavra para que sejamos tamim, teleios, plenos, cheios. Porque caso contrário, nós vamos correr inutilmente. Todo esforço vai ser inútil, toda empreitada vai cair por terra. Tudo que praticarmos, se não tiver propósito espiritual, não adianta, porque um determinado dia vai naufragar. Porque não existe, grave isso, não existe possibilidade de perfeição e santidade fora de uma obra do Espírito Santo de Deus. Isso não está ligado a comportamento, porque se fosse tão ligado a comportamento, dependeria tão somente do homem. Mas está ligado a uma obra quando o Espírito te capacita, quando o Espírito te renova, quando o Espírito te empodera, quando o Espírito trata as mazelas, os pecados, o Espírito te empodera a vencer todo e qualquer tipo de pecado. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Esse poder não é humano, não vem de você, não é comportamental, é um poder espiritual. Há muita gente falando, pastor, a carne é fraca, né? O Satanás me envolveu, sabe? O cão me derrubou. Sabe, pastor, Satanás é sujo, né? É, mentiroso. Veio para quê? Roubar, matar e destruir. Não é assim, irmãos? Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, sabe para quê? Para destruir as obras do diabo. Para isso há um poder em mim e em você que te permite vencer o pecado e ele não mais te dominar. Aí o conceito de integridade, de pureza, de santidade, não é pelo comportamento humano, como os antigos, os hebreus pensavam, não é somente por aquele processo de santificação que o telês, que o completo pensa, mas é um princípio espiritual que Deus vem desde o início desenvolvendo a cada um de nós, dizendo, sede perfeito, sede santo, sede íntegro, e integridade você só consegue quando você se rende a Cristo Jesus e a uma obra regeneradora dele na tua vida, porque ele te empodera a viver de maneira santa, ele te empodera a viver uma vida perfeita, porque fora dele não há perfeição, não há plenitude, não há propósito sendo cumprido. Quando compreendemos isso, querida igreja, nós passamos sim a entender que é possível ser perfeito, que é possível ser santo, porque isso não depende só de cada um de nós. O Espírito nos empodera a isso, a sermos retos. É sinônimo de sermos irrepreensíveis, como a Bíblia vem falando para cada um de nós, desviando-nos do mal
E isso é possível quando a gente não se corrompe com as coisas desse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo vem fazendo um rogo, ele clama, ele vem dizendo: eu rogo pela compaixão, que vocês apresentem vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas não se conformem com essas coisas do mundo, ao contrário, sejam transformados, sejam plenos, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Agora o texto de Romanos faz sentido quando em Deus, por intermédio do Espírito Santo, nós podemos vencer as lutas, as dificuldades, vencermos o pecado não tem mais domínio. Por quê? Tiago fala, 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, a imutabilidade é um princípio divino. Agora essa dádiva, esse dom perfeito, o dom perfeito que há em mim e há você, não é obra de homem, ela vem do alto. É do alto que vem. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. Alegria completa só vem quando a gente está rendido a Cristo Jesus. Caso contrário, a alegria passageira, as coisas são efêmeras demais, não vão ter durabilidade. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Falou isso para um jovem, como citei de manhã. Se queres ser o quê? Perfeito, quer ser pleno, quer ser teleios, quer ser tamim, vende tudo quanto tu tem e dá aos pobres. Sabe por quê? O último Isaac que aquele jovem precisava era tirar o coração das riquezas que puxava o seu coração. E Jesus desafia assim: quer ser reto, quer ser cheio, quer ser santo, quer ser perfeito? Vende e dá, ou seja, sacrifica. E o jovem saiu cabisbaixo, porque o seu coração estava nas coisas materiais. Eu queria partir para concluir esse sermão dizendo o seguinte: quando Abraão ouve tudo isso, Abraão, já aos 99 anos de idade, ele se dobra. Olha o verso de número 3, do capítulo 17. Ele se humilha, ele adora, ele adota uma postura de santidade, de perfeição, de uma profunda reverência a Deus. Ele demonstra uma total confiança que de Deus era o querer e que de Deus era o efetuar. Ele para de tentar agir como um homem natural, compreende as coisas espirituais, e agora em perfeição e santidade diante do Senhor, Abraão começa a caminhar para que as promessas se cumpram. Ele se humilha. Não tem santidade, perfeição, sem humilhação. Não tem. Quando a gente se acha capaz, quando nos achamos o centro da verdade, quando pouco nos arrependemos, o orgulho nos leva a um grande desafio, que é enxergarmos os nossos maus caminhos. O salmista dizia: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O orgulho nos leva a uma cegueira espiritual, onde a gente não se enverga. Dizem os hebraístas que a postura de Abraão deveria ser uma postura daquele que bota a cabeça entre o joelho e se quebra diante do Senhor. É aquela postura de prostração, de rendição. O judeu, quando está orando, vocês já viram até no Muro das Lamentações, que ele começa a orar e ele começa a fazer esse movimento.
parece que ele está batendo com a cabeça na parede. É uma atitude corporal de um corpo que glorifica o nome do Senhor. É como uma chama, é como uma vela, que nesse momento está se prostrando, se humilhando diante de Todo-Poderoso. E todo o seu corpo exalta, glorifica o nome do Senhor. Quanto mais você se humilha, mais você será exaltado pelo Senhor. A Bíblia fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos... Não queira se exaltar. Deixa que Deus te exalte. A nossa postura tem que ser de humilhação. Quanto mais a gente desce, mais santidade, mais perfeição. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê o estado de decrepitude, de calamidade, de necessidade de arrependimento e de uma busca genuína e profunda por santidade, por perfeição. Não existe perfeição e santidade sem humilhação. E concluindo, o verso de número 2, eu porei o meu conserto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Deus termina falando com Abrão de um pacto que ele já tinha feito. Se você for verificar nesse capítulo 17, 8 vezes vai ser usada a expressão pacto, o que demonstra um Deus de palavra, um Deus, como eu falei de manhã, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E Ele faz promessas, Ele nos prova, mas Ele faz pacto e cumpre suas promessas nas nossas vidas. A ênfase todinha, em todo o capítulo 17, está no poder que tem o pacto que Deus está fazendo. E se você for ver, dos versos 4 ao 8, é um pacto da parte de Deus com Abrão. Dos versos 9 ao 14, é um pacto da parte de Abrão com o Senhor. E do 15 ao 16, você vai ver um pacto da parte de Sara com o próprio Deus. Deus termina esse capítulo falando o seguinte para Abrão: eu sou o Todo-Poderoso, eu tenho toda a autoridade nos céus e da terra, eu sou o El Shaddai, operando eu, não possa ter uma criatura que vai estorvar as minhas mãos e perguntar: por que fazes isso ou aquilo? Porque Deus é poderoso para fazer tudo infinitamente mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos. Mas segundo o nosso comportamento, não. Segundo o seu poder que em nós opera. Por isso que Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Deus termina dizendo assim para Abrão: eu tenho todo o poder. O que eu quero de você, Abrão? Abrão, ande na minha presença, seja cheio, seja completo, porque eu vou cumprir promessas grandiosas. Tu vai virar o pai da fé, a tua descendência será incontável. E até hoje, nós estamos aí como descendência desse pacto criado. Testemunhas para falar da fidelidade do Senhor. O caminho de Deus é um caminho de santidade. Você quer ter grandes conquistas em 2024? Santifique. Seja perfeito. É possível ser perfeito? Claro que é. Não no comportamento humano, mas no poder de Deus que opera na minha e na sua vida, amém? É possível ser santo? Claro que é, mas no poder de Deus é possível. Você deve buscar isso
incessantemente. Não se conforme com o pecado, não se conforme com o estilo de vida que desagrada ao Senhor, não se conforme em viver uma vida de mentira, com motivações erradas, não se conforme de cada vez mais tentar encobrir pecados e viver uma vida soberba. Não, Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. Se quebrante diante dele, volte-se para Ele, fale: Deus, a Tua presença é o que mais importa, gere em mim, Deus, a santidade que o Senhor quer, a perfeição, porque eu quero, em nome de Jesus, num Deus do pacto, no El Shaddai, no Todo-Poderoso, verificar promessas se cumprindo na minha vida, Pai. Eu quero ver promessas em 2024 se cumprindo na minha vida, como o Senhor fez na vida de Abraão. O Senhor é um Deus de pacto, um Deus de promessa, mas fiel é o que prometeu. Você quer ver coisas grandes acontecendo na tua vida? Fala para Deus: Deus, me santifica, me aperfeiçoa, Deus. Eu não confio no poder do homem, de quem eu sou. Eu confio no poder do Teu Espírito. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu quero caminhar em santidade com o Senhor. E quero ver coisas tremendas acontecendo para a glória de Deus, o Pai. Curve a sua cabeça, ore, fale com Deus. Fala: Deus, eu não quero relativizar as Tuas promessas, eu não quero customizar a Tua palavra, eu não quero pensar como os liberais, eu não quero perder absolutos. Se a Tua palavra fala para eu ser santa, porque é possível. Fala assim para Deus: Deus, se a Tua palavra fala para eu ser perfeito, é porque é possível. Mas como um homem, eu não tenho poder para tal. Mas eu me rendo ao Teu agir, o Teu mover. E pelo poder do Senhor que opera na minha vida, eu quero ser perfeito, como é perfeito o Pai que está no céu. O caminho com o Senhor é andar na Tua presença e andar em perfeição. E eu quero, Deus, ver promessas se cumprindo. Eu quero ver, Deus, coisas grandes acontecendo na minha vida, santificados para conquistar. Eu creio que esse ano vai ser um ano de grandes conquistas. Mas o Senhor me chama a andar na Tua presença. O Senhor me chama a ser perfeito. Eu quero me colocar diante do Senhor, dizendo: eu quero, eu preciso. Eu quero perguntar à igreja: alguém conosco que ainda não tomou a decisão de se render a Cristo Jesus, o confessando como Senhor e Salvador? Uma pergunta que eu faço: talvez você não tenha tomado essa decisão em sua vida. Quando você toma essa decisão, nós vamos orar, o Espírito Santo vai te selar. A Bíblia fala que você é nova criatura, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Há um empoderamento em você para vencer o pecado, e há uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você quer tomar essa decisão? Depende de você. Qual vai ser a primeira pessoa dizendo: pastor, eu quero, eu me rendo, eu preciso disso, eu quero tomar essa decisão? Basta um sinal seu, alguém na galeria dizendo: eu quero, eu estou me rendendo, eu preciso disso. Eu vou ser muito breve nessa convocação, apenas para que eu ore pela sua vida. Alguém à minha direita dizendo: pastor, eu quero. Basta um sinal seu. Onde você está dizendo: eu me rendo. Eu não tomei essa decisão ainda, mas essa noite eu estou dizendo: eu me rendo, eu quero confessar a Cristo, eu preciso dele, sem ele nada eu posso fazer. Alguém aqui à minha direita, alguém à minha esquerda dizendo: eu quero, pastor, eu quero sim, eu preciso fazer isso. Alguém aqui dizendo: eu quero. Aonde você está? Alguém no chat conosco dizendo: pastor, eu estou me rendendo a Ele, confessando como meu Senhor e o meu Salvador. Nós vamos adorar a Deus. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, tem um último desafio para a igreja. Eu queria te desafiar a sair daqui dizendo: se a Bíblia fala que é possível ser perfeito e santo,
eu vou sair daqui dizendo: santidade, perfeição, vai ser minha meta para 2024. Eu posso sim, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Me ajuda, Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu quero andar com o Senhor e quero andar em perfeição diante de Ti, mesmo falho e limitado, mas eu creio que o poder do Senhor me capacita a viver como a Tua palavra me desafia a viver. E pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, eu quero me colocar de pé como aquele que se apresenta dizendo: eu quero andar com Deus, eu quero perfeição diante do Senhor. Enquanto adoramos, se você quiser ficar de pé, é um desafio para você. Isso, glória a Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, ande na minha presença, te entrego, seja perfeito, o Senhor nos chama. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Meus momentos e dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és Vamos orar. Senhor, nós nos rendemos como Abraão se rendeu. Nós nos prostramos como Abraão se prostrou.
nosso desejo é andar na Tua presença, porque na Tua presença há paz, há direcionamento, há alegria, na Tua presença há tudo o que precisamos. Agora, Deus, a perfeição para um homem desenvolver, ela é absolutamente impossível no poder do próprio homem, mas no poder do Espírito Santo ela é real. E pelo poder do Espírito Santo, encoraja e capacita a tua igreja a viver em santidade, em perfeição. O Senhor nos desafia, pois para o homem isso é impossível, mas para o Senhor nada é impossível. E nós queremos botar como meta, estilo de vida, andar na tua presença e santidade, perfeição contigo, porque fazendo isso, Deus, nós atrairemos as tuas promessas. Deus, faz um concerto com a tua igreja nesta noite. O Senhor é um Deus de pacto, de uma nova aliança. Renova com a tua igreja, e que saiamos daqui, Deus, para experimentarmos cada promessa que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que 2024 seja o ano de conquistas, mas que seja o ano da santidade, de tudo que o Senhor tem preparado a cada um de nós. Que a gente adote uma postura de firmeza, de integridade, de perfeição, pois cremos que o Senhor já iniciou a fazer coisas grandes na PIB Vila da Penha. Nós oramos por essas bênçãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.